Sou eu e você estamos aqui hoje porque um dia tudo começou nesse lugar. E é em cima desta palavra, repita comigo, tudo começou nesse lugar. Tudo começou nesse lugar. Que eu vou falar algo que vai mudar a tua história nessa manhã. Escute bem. Depois que os discípulos veem Jesus morrendo lá em Jerusalém, eles voltam para Galileia e eles estão cansados, desanimados, tristes, oprimidos, machucados, com o coração dilacerado. Parece muito a história de todos nós. Em algum momento das nossas vidas nós cansamos. Em algum momento das nossas vidas nós fraquejamos. Em algum momento das nossas vidas nós pensamos em desistir. E eles estavam tão cansados que eles falaram: nós vamos voltar lá para Galileia. Nós vamos voltar lá para se tornar novamente pescadores. Humanamente falando, eles acharam que tinha acabado tudo. E aqui em João 21, Jesus vem restaurar Pedro e os seus discípulos de uma maneira tão forte e de uma maneira tão poderosa. Você nunca parou para se perguntar na Bíblia: por que não 100 peixes? Por que não 200? Por que não um número redondo, 300, 150? Mas por que 153? Por que o número 153? Por que esse número ele tem uma simbologia tão forte? Você sabe que o povo judeu, eles valorizam muito a questão do nome. Nós vimos ontem o significado da mil, que significa amizade. A exemplo de Jacó, quando pega Benjamim, na verdade o nome era Benoni, que Raquel queria dar nos últimos minutos de vida. Ele diz: não se chamará Benoni, vai se chamar Benjamim. Eu não quero maldição para a vida dele. Ao invés de filho da minha dor, vai ser filho da minha bênção. Eita, glória. Os judeus valorizam os nomes, valorizam os números. E Jesus era judeu. Jesus ministra aquela pesca maravilhosa com 153 grandes peixes. O que simboliza 153? Isso mudou a minha vida e vai mudar a sua vida também. Um belo dia eu estou hospedado no Leonardo Club. Um amigo meu fala assim: Garcia, são 5h50 da manhã. Eu estava no hall de entrada esperando o grupo embarcar no Brasil para ir dormir, igual aconteceu hoje. E ele falou assim: vamos lá no margem do Mar da Galileia que eu quero te dar um presente. Quando eu chego nas margens do Mar da Galileia, ele disse: você nunca parou para se perguntar por que 153? Ele falou assim: 1 significa eu, 5 significa sou e 3 significa Deus. Jesus estava dizendo para eles: eu sou Deus. Em outras palavras, o propósito não acabou, ele acaba de começar. Eu tenho algo para te dizer aqui hoje: o propósito não acabou, ele acaba de começar. Depois dessa viagem sua para Israel, escute bem, aí ele traz eles de volta para a chama do primeiro amor. Eles começam a se lembrar do que Jesus fez. A Bíblia diz que Pedro fica envergonhado e ele sai daqui para ser homens fortes e poderosos na força e no poder em Atos dos Apóstolos. E você conhece a história. Antes de batizar 3.000 pessoas, tem a fraqueza, tem a dor. Qual homem, qual mulher aqui não pensou em desistir um dia? Qual homem, qual mulher aqui não pensou em abandonar o barco? Qual pessoa aqui não pensou em um determinado momento da sua vida acabar com tudo e dizer: eu não quero mais? Quantos pastores e líderes tem aqui que já pensou em desistir do ministério? Deus. Talvez você está nessa viagem com esse pensamento. É tanta ingratidão, é tanta dor, é tanta coisa que você diz: por que isso? Mas eu tenho uma palavra de Deus liberada na sua vida. Aqui foi um lugar que tudo começou, e foi aqui que Jesus restaurou os discípulos e trouxe os discípulos de volta. Trouxe os discípulos de volta para o propósito. Eu quero deixar isso claro para você. É nesse lugar que Deus vai trazer você de volta para o propósito da sua vida. É nessa viagem que Deus vai trazer você de volta para o centro da vontade dEle.
Quando Jesus traz eles de volta para a chama do primeiro amor, Jesus está mostrando para eles: o propósito não acabou. Às vezes a gente tem que lembrar dos começos. Às vezes a gente tem que lembrar das lutas que nós passamos. Esses dias eu levei minhas duas meninas em Joinville e mostrei para elas: hoje, olha o que vocês têm, olha o que vocês passaram aqui no início. Levei minha esposa esses dias em Tubarão e falei: olha, tudo aquilo que nós passamos, valorize os começos. E às vezes os começos é o melhor tempo que nós já tivemos com Deus, e nós precisamos voltar para o começo. É verdade. Nós precisamos voltar para a chama do primeiro amor. No tempo que nós orávamos, no tempo que nós jejuávamos, no tempo que nós éramos quebrantados, no tempo que nós não éramos religiosos, no tempo que nós não éramos maliciosos, no tempo que a gente não se preocupava com o pecado dos outros e se preocupava em agradar a Deus de todo o nosso coração. A igreja virou uma igreja religiosa muitas das vezes, e Deus quer que você volte para a chama do primeiro amor. Os discípulos religiosos acharam que tudo tinha acabado. E aí Jesus mostra para eles: eu trouxe vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para você, pastor Joás. Deixa eu fazer uma pergunta para você, pastor Júlio. Os pastores que estão aqui, pastor Carlos Coelho, pastor Marcelo, enfim, pastor Paulo. Jesus poderia restaurar os discípulos em qualquer lugar, até no caminho de Jerusalém. Jesus poderia ter restaurado eles lá em Jerusalém. Mas por que Jesus trouxe eles para Galileia? Porque é na chama do primeiro amor que você volta à inocência. É na chama do primeiro amor que você vê quem você era e quem você é hoje. Feche os seus olhos agora. Eu quero que você lembre do dia que você foi batizado com o Espírito Santo. Eita glória. Homem de Deus chora também. Mulher de Deus chora também. Eu quero que você lembre do primeiro milagre que você viveu com Jesus na sua vida. Eu quero que você lembre do dia da sua conversão. Eu quero que você lembre do dia que você foi ordenado pastor. Do dia que você fez a sua primeira pregação. Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida, quebra minha vida. Eita glória. Aleluia. Faz-a de novo. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Deus querido e eterno Pai, aleluia. Oh, Jesus querido, tu és fiel, Senhor. Ai, levanta, Arábia, Série, Manso, Eva, Série, Candarábia. Oh, Espírito Santo, te adoramos, Pai. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Tu és fiel, Pai, tu és fiel, Pai, tu és fiel, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Arabadagaçu, minha mão de levante a mão para adorar. Se você chega em Israel, se fala hebraico. Aleluia, aleluia. Se você chega na França,
França, se fala o francês. Se você chega na Inglaterra, se fala inglês. Na Itália, o italiano, mas a presença de Deus é a língua dos céus. Não pare de adorar, não pare de exaltar. Não pare de render louvor e adoração a Deus. Não pare de glorificar a Ele. Abençoa, Pai, esta manhã na tua presença, Senhor. Renova, Pai, as nossas vidas para a glória do teu nome, Pai. Pai, toca com a tua presença, com o teu fogo, com a tua misericórdia, com a tua renovação. Toca, Deus e Pai, com a tua graça sobre a nossa vida, porque somos dependentes de ti, tu sabes disso. Por isso, Pai, nesta manhã, ó Pai, nós nos colocamos perante a tua face a buscar a tua presença. Ministra, Pai, a tua glória, a tua presença, a tua misericórdia. Toca, Pai. Toca, Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Pai. Te adoramos. Levante as mãos. Nós vamos fazer um ato profético aqui agora. A Bíblia diz que 153 peixes fizeram os discípulos despertar e eles saíram aqui em João 21 para se tornar uma igreja poderosa e atingiu a sua cidade, o meu coração, seu coração, a sua vida. Levante as mãos bem alto. Você vai declarar assim: o Senhor é Deus na minha vida. Diga 153. Eu sou Deus. Diga eu sou Deus. Aplaude e glorifica. Antes de cantar, prepare-se o sol se pôr aqui. Aleluia. Irmãos, antes de nós cantarmos aqui, eu preciso fazer isso. Essa noite, eu passei a noite inteira trabalhando, e a hora que eu fui tomar banho de manhã, muito cansado, Deus ministrou uma palavra de gratidão na minha vida. Amém, aleluia. E eu queria honrar o pastor Carlos Coelho aqui hoje. Pastor e a pastora. Eu quero dar uma viagem para Israel para vocês, totalmente grato para o ano que vem. Glória a Deus, aleluia. Para quem não sabe, pastor Carlos Coelho foi meu pastor. E eu quero honrar a vida dele aqui hoje. Aleluia. Tudo que eu tenho hoje, eu tenho certeza, esses dias a Cris falou para mim, palavras que ele ministrou. Um dia, ele profetizou tudo que nós estamos vivendo hoje. Glória a Deus. Na vida da minha esposa. E hoje no chuveiro Deus falou comigo: você está investindo 30 milhões por ano para levar pastores para Israel. E você não tem coragem de honrar o seu pastor, a sua pastora. E eu quero aqui dizer para vocês: isso é pouco, mas é o que Deus vai fazer na vida de vocês através dessa viagem. Vai ser extraordinário. Eu quero honrar a sua vida, pastor. Que Deus te abençoe. Vem cá, pastor, deixa eu orar por vocês. Pai querido e Deus amado, Espírito Santo. um dia minha esposa chegou com a minha menininha lá no culto. Pai. E ele contou a nossa vida inteira e falou assim: vocês vão viver tudo isso. E depois do culto a minha esposa chegou para ele e falou assim: pastor, hoje eu vim aqui para congregar com o senhor. Nunca vou esquecer desse dia. E eu estava pregando em Uberlândia, Minas Gerais. E a minha esposa me ligou e falou assim: o pastor, antes de eu me apresentar, profetizou sobre as nossas vidas. Eu queria honrar a vida de vocês aqui hoje. E assim como o Deus de Israel tem abençoado tantas vidas, vai abençoar a vida e o ministério de vocês de maneira extraordinária. Eu profetizo sobre a vida de vocês
em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Senhor. Ele vai fazer muito mais do que nós imaginamos e pedimos. Eu lembro como fosse hoje. Nós estávamos na igreja do bairro Paranaguabirim, em Joinville. Eu não sabia que o pastor era pastor e não sabia que a Cris era pastora. E eles chegaram e Deus deu uma palavra. Ficamos muito honrados por isso. Depois a Cris se formou, a esposa do pastor. Credenciamos por São Paulo, né? Foi lindo. E depois no final do culto ele vai falar que ele era missionário, viajar o Brasil inteiro. E Deus levou lá num lugar simples para fazer tudo isso que o pastor falou. Também quero, pastor Garcia, se tem alguma coisa que de repente eu não fui feliz na colocação, também quero pedir perdão. Porque assim, às vezes a gente coloca palavras que não deve colocar. Então se teve alguma palavra, algum dia que eu também não cheguei no nível que você esperava, também diante da igreja, diante de Deus, também quero pedir perdão. E quero dizer que estou muito feliz e sabia que tu ia longe. E Deus tem muito mais aí. Eu sabia que ia ter coisas assim. Deus falou comigo ontem lá no monte. Eu não sabia se ia ser hoje, não sabia qual era o momento, mas a viagem de Israel já tivemos uma vez, né? Faz 17 anos, quando nós tivemos 25 anos de casamento. A gente comprou um pacote e não deu certo na hora de viajar. Até hoje não recebemos e daí perdi o sonho. Mas a pastora sempre, a Lélia queria sempre, e daí surgiu, eu falei, vai tu. Mas de repente ela disse, não, é a nossa oportunidade. E eu estava lá no monte e eu vi algo assim grande que ia acontecer, mas não sabia que hora. Não sabia se nem sabia do passeio, assim, como que é. A gente é leigo nessa parte. Quando eu cheguei aqui, Deus fez tudo isso e está fazendo muito mais. Vamos adorar, gente!